Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 124. Tem uma palavra de Deus aqui para a sua vida. Nesta noite, aleluia, Salmo 124. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Diga glória a Deus. Olhe por mão do seu lado, diga assim para ele: se não fosse o Senhor na tua vida, o que já teria acontecido com você? Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, o texto diz assim: se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, Israel que o diga. Você já ouviu alguém falando assim? Eu que o diga. Se não fosse o Senhor, o que já teria acontecido com você, meu irmão, minha irmã? Se não fosse o Senhor que estivesse do teu lado, como estaria a tua vida? Onde estaria a tua vida? Sabe, a gente muitas das vezes não vai percebendo quantas vezes Deus nos livra. A gente muitas das vezes está tão assim, acostumado com as coisas, que a gente deixa de perceber quantas vezes Deus está nos protegendo. Quantas vezes Deus está nos livrando? Quantas vezes Deus está fechando a boca de leões? Quantas vezes Deus está nos livrando de pragas, de males, de todo tipo de situação? Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, Israel que o diga, eu que o diga, você que o diga. Amém? Ah, queridos, nós precisamos ser um povo que tenha mais essa sensibilidade sobre todas as vezes que Deus está cuidando de nós. Nós temos que ser um povo que tenha mais sensibilidade, que perceba quantas as vezes Deus está do nosso lado. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Será que Deus está do meu lado? Ah, querido, se não fosse o Senhor do teu lado, a coisa estaria pior. Se não fosse o Senhor, se o Senhor não estivesse do nosso lado, você pensa que a situação está difícil? Imagina se Deus não estivesse do teu lado. Se você está reclamando, se você está murmurando, se você está dizendo algumas palavras negativas, achando que a coisa está complicada, imagina
se Deus não tivesse do teu lado? Como é que estaria? Como é que estaria? Sabe, muitas das vezes nós deixamos de ser um povo mais grato mesmo que as situações estejam difíceis, porque elas poderiam estar muito mais difíceis se Deus não tivesse do nosso lado. Elas poderiam estar 3 vezes mais, 10 vezes mais complicado o nosso caso, se Deus não tivesse do nosso lado. E aí, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, Israel que o diga. Israel que o diga. Israel tantas vezes viu Deus livrar aquela nação. Israel tantas vezes pôde observar que Deus estava do lado deles. Israel quantas vezes viu Deus dar livramentos extraordinários. Lá no Egito, diz a Bíblia que as pragas que vinham sobre o Egito, nenhuma delas vinha sobre o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava no deserto e não tinha comida, Deus enviava comida. Não tinha água, Deus fazia brotar água da rocha. O mar vermelho estava fechado, Deus fazia o mar vermelho se abrir. Os inimigos cercavam Israel, começavam a dizer: quem agora vai livrar vocês? E Deus entrava e livrava e derrotava os inimigos. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, Israel que o diga. Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, queridos irmãos, a gente muitas das vezes, na caminhada cristã, no dia a dia como servo de Deus, a gente pode se tornar pessoas endurecidas e deixar de perceber Deus do nosso lado. Quantos crentes que não percebem mais que Deus está do lado deles? Quantos crentes, irmãos, que não percebem mais que Deus está ali do lado? Tem um episódio na Bíblia que é muito interessante. O profeta Eliseu, um grande homem de Deus, estava numa casa e de repente o exército inimigo cercou aquela casa. Estavam ali para matar o profeta. Eliseu tinha um discípulo chamado Geazim. O Geazim se desesperou logo e disse: vamos morrer, não tem para onde sair, estamos cercados pelo inimigo, acabou, não tem mais jeito para nossas vidas. O profeta Eliseu começou a dizer assim para ele: não temas, te acalma, rapaz, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles aí fora. Aí o profeta colocou a mão na cabeça do rapaz e disse: Deus, abre os olhos dele agora para ele ver. Deus abriu os olhos espirituais daquele rapaz. E o que ele viu? Diz a Bíblia que ele viu carruagem de fogo, ele viu anjo com espada de fogo na mão, ele viu um exército de anjos cercando aquele lugar. Aí ele viu que Deus estava do lado deles. Tem crente que está como Geazim, está cego espiritualmente, já não está vendo o livramento de Deus, já não está vendo a ação de Deus do lado dele, já não está vendo Deus enviando o anjo, já não está vendo Deus com carruagem de fogo ali para proteger. Ei, irmão, em nome de Jesus, se o Senhor não estivesse do teu lado,
a coisa estaria muito pior para a tua vida. Se não fosse o Senhor com a mão dele, se não fosse Deus te guardando, como estaria você hoje? Onde estaria você hoje? Muitos de nós estaríamos destruídos, se não fosse Deus do nosso lado. Muitos de nós estaríamos, amados, debaixo de maldições, debaixo de depressão, debaixo de todo tipo de mazela do inimigo, se não fosse o Senhor do nosso lado. Ah, queridos, nós precisamos olhar mais do nosso lado e ver quem está do nosso lado. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, repita comigo assim: se não fosse o Senhor que estivesse do meu lado, eu que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse do teu lado. Versículo 3. Versículo 2, desculpa. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Ei, se não fosse o Senhor do teu lado, você já teria sido engolido vivo. Olha aí. Se não fosse Deus do meu lado, eu já teria sido engolido vivo, irmãos, por todo tipo de coisa que já aconteceu. Você pode dizer a mesma coisa: pastor, se não fosse Deus, se não fosse Deus que estivesse do meu lado, eu já teria sido engolido pelo problema que eu estou passando. Eu já teria sido engolido por essa situação que está do meu lado, que está me afligindo. Eu já teria sido engolido vivo. Porque é assim. O inimigo, ele vem para tentar te engolir vivo. Ele quer nos engolir vivo, diz o texto aí. Os inimigos já nos teriam engolido vivo, se não fosse o Senhor do nosso lado. Versículo de número 4. Olha o que diz mais esse texto. Então as águas teriam transbordado sobre nós. Se não fosse o Senhor do teu lado, irmãos, as águas já teriam transbordado sobre a tua vida. O que a Bíblia está usando aqui a palavra água? Não é essa água aí que a gente bebe, não é essa água aqui não. Aqui é uma figura de linguagem. Na Bíblia, muitas das vezes, a água é usada para representar problemas, para representar situações de lutas. A Bíblia fala que o homem que constrói a casa sobre a rocha, sopra os ventos, transbordam os rios, vêm as chuvas. Água, nesse sentido, está falando de situações, de lutas, de problemas, de adversidades, de circunstâncias contrárias. Se não fosse o Senhor do teu lado, as águas, essa luta, esses problemas já teriam transbordado sobre a tua vida, já teriam passado sobre você, transbordado. É Deus que está contendo elas. É por isso que não transbordou o negócio ainda. Amém? A Bíblia diz que Deus não deixa, Deus não permite que você seja tentado além das tuas forças. Ou seja, Deus não deixa transbordar além do que você suporta. É Deus que segura. Deus não deixa as águas irem além, transbordar. Mas veja que ele vai usar mais duas vezes a palavra águas. Continuando a leitura no versículo 4. Ele diz assim: e a corrente
corrente teria passado sobre a nossa alma. E no versículo 5 ele diz: então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Olha só, primeiro ele fala de águas que Deus não deixa transbordar sobre você. Segundo, ele diz de correntes de águas que Deus não deixa tomar sobre a tua alma, passar sobre a tua alma. E por fim, ele vai falar de um tipo de água chamada águas altivas. Águas o quê? Altivas. Pastor, que negócio é esse? Olha só, águas que não deixa transbordar, correntes de águas que ele não deixa passar, e por fim, ele fala de águas que são altivas, que ele também proíbe de passar sobre a tua alma. Observe aqui que tem duas coisas importantes. A primeira parte são águas que transbordam sobre nós, que ele impede sobre nós, ou seja, são águas fora, estão fora da gente, são problemas que acontecem no nosso redor, não está dentro de nós. Mas aí ele vai avançar, ele vai dizer que existe corrente de águas que querem passar sobre a nossa alma. Aí ele vai além, ele diz assim: águas altivas que já teriam passado sobre a nossa alma. Agora aqui ele vai além. Ele está falando que tem problemas que são fora da gente, e tem problemas que querem entrar dentro da gente, na nossa alma. E tem problemas que são tão altivos. Altivo é aquele que diz assim: eu vou te destruir, eu vou acabar contigo. Todo problema altivo é aquele que diz assim: agora não tem mais jeito, eu vim para acabar com tudo. É um problema altivo. Altivo é algo que quer estar acima, que quer ser mais poderoso, que quer ser maior. Altivo na alma. Então veja que Deus, ele vai te livrando, ele vai te guardando dessas águas de fora, dessas correntes de dentro e dessas águas altivas de dentro também. Meu Deus do céu, quantas vezes Deus guardou a nossa alma, quantas vezes Deus tem guardado a nossa alma, irmãos. Agora vamos para o versículo 6, que diz assim: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Diga assim comigo: Deus não me deu por presa aos dentes das lutas. A figura que ele vai usar aqui é que esses problemas, essas lutas, essas situações, é como se elas tivessem dentes que querem te prender. E Deus diz assim: eu não vou deixar você ser uma presa de nenhum problema da tua vida. Eu não vou deixar você ficar preso entre os dentes desses problemas. Diga glória a Deus. Olha o versículo 7. A nossa alma escapou. Diga glória a Deus. Diga: a minha alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Diga glória a Deus. Diga: eu escapei de todo laço, de fora e de dentro. Diga: todo laço que foi armado pelo inimigo, por situações, por lutas, diga: foi quebrado. Diga: foi quebrado. Diga: e eu escapei, para a glória de Deus. Aleluia. Jesus merece um aplauso seu por isto. A nossa alma escapou,
como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Ah, meu irmão. O diabo tem amarrado muita gente em laços. O diabo tem pegado muita gente em seus laços. O diabo tem armado tantos laços e prendido pessoas por aí afora. Mas você e eu, a Bíblia está dizendo que o laço do diabo foi quebrado e que nós escapamos. Diga assim: eu sou livre de todo laço do... O quê? Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele nos livrará de todo laço. Ei, irmãos, todo laço que o diabo queira armar, todo laço que o diabo queira levantar, Deus está falando: eu vou quebrar e você vai escapar. E por fim, versículo 8, o que diz aí? O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Diga aleluia. Diga: o meu socorro está no nome do Senhor. Se não fosse o Senhor, irmão, se não fosse o Senhor, hein, irmã, que estivesse do teu lado, que esteve do teu lado, se não fosse o Senhor, você e eu já teríamos sido engolidos vivos, já teríamos sido inundados por águas de fora e de dentro, já teríamos sido presos em dentes do inimigo e dos problemas, já estaríamos amarrados em laços, mas porque Deus está do nosso lado, nada do inimigo vai prosperar contra você. Ele não vai te engolir, ele não vai conseguir transbordar sobre a tua vida com nenhuma água, ele não vai conseguir te prender nos dentes dele, e todo o laço dele vai ser quebrado em nome de Jesus, porque o nome do Senhor é o nosso socorro, o Deus que fez o céu e a terra. Aleluia! Diga glória a Deus. Vamos ficar em pé nesse